Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio Papo de Doutores. Hoje com Gustavo Andrade, advogado, empresário, fornecedor de cannabis. E hoje nós vamos falar sobre isso, como que funciona o fornecimento, como que é a importação, algumas coisas nesse sentido para quem precisa do tratamento. E seguimos então com Gustavo Andrade. Gustavo, começamos aqui nosso bate-papo aqui no Papo de Doutores e eu já vou te fazer uma pergunta logo de início sobre qual a sua ligação, né, como tudo começou, qual a ligação de cannabis com o empresário, você é um empresário, colega advogado, e até quando chegou até a empresa hoje, né, que é a Maná Pharma. Então, como foi essa trajetória, essa história, para a gente entender em que momento você chegou nesse ponto aqui que nós estamos conversando? Bom dia, Bruna. É uma longa história, né? Minha história com a cannabis começou quando eu fiz o intercâmbio para o Canadá, isso nos idos de 2006. Eu era apenas um garoto de 21 anos e lá, né, no Canadá, eu ouvi falar que existia a cannabis medicinal, porque até então, para a gente aqui, né, no Brasil, era só era uma droga, né? Era uma planta que era uma droga ilícita. Então lá eu ouvi falar a primeira vez, o primeiro contato que eu tive, né, foi em Vancouver, onde eu tive esse primeiro contato. Eu ouvi falar a primeira vez, né, o termo cannabis medicinal. E depois, né, retornando ao Brasil, eu me formei, estudei, me formei advogado, né, e com o passar do tempo, com o mercado cada vez mais falando de cannabis medicinal, aqui eu já falo em 2015 no Brasil, né, eu vi que tinha um mercado muito bom, crescente, sempre gostei da área de empreender, e aí comecei a pesquisar, quando aqui na Bahia, em 2019, ainda antes da pandemia, eu ajudei a fundar uma associação. Fizemos o primeiro seminário de medicina canábica aqui em Salvador. Nossa, que legal. Em 2019, depois veio, fui para Los Angeles, tive algum contato com algumas empresas de CBD, né? Isso a gente querendo tocar a associação. E aí veio a pandemia, eu voltei para o interior, e outros colegas tocaram a associação aqui e eu quis ir para o lado empresarial. Foi quando, depois da pandemia, eu resolvi voltar para os Estados Unidos para poder fazer uma parceria lá, né, com um laboratório, estudar sobre o assunto e voltar com a empresa. Foi quando as coisas aconteceram, né? Acredito muito na força do divino também, quando você quer bastante uma coisa que chegou nos Estados Unidos, aleatório. Eu conheci um senhor num parque de criança. Eu tenho uma prima que mora lá e ela tem um filho pequeno, e aí eu fui levar a criança no parque, chegou lá, tinha outra criança brincando e de repente eu conheci um senhor e nós começamos a conversar. E por coincidência, esse senhor era dono de um laboratório de cannabis nos Estados Unidos. Foi quando a gente estreitou os laços, começamos a conversar, e hoje nós trabalhamos com a Blue Base Canna, que é uma empresa lá da Louisiana, onde nós fabricamos tudo de cannabis, né? E importamos para o Brasil. Perfeito. É mais ou menos a história. É o universo que vai... Você vê, você foi para lá nem pensando e, de repente, o universo trouxe esse movimento para que você estivesse aqui agora, estivesse nesse... É uma coisa incrível, né? Eu acredito muito nisso. Eu também. Eu acho o universo, as coisas como vai sendo... traçado, né? O caminho que vai sendo colocado, cannabis também, até o momento, o que eu faço, né, de liberação, chegou no caminho, não foi o que eu comecei fazendo também, né? Então, isso é o universo movimentando, e eu acho que existe uma essência, né, que nos coloca nesse movimento, que nos coloca nesse fluxo
da vida em algum momento lá atrás. E deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vi que tem vários produtos, né, que a Maná trabalha hoje. A Maná, explica um pouquinho, antes de eu fazer essa pergunta, você faz a importação desse laboratório, mas a Maná é uma empresa brasileira, certo? Que faz essa importação. Explica um pouquinho sobre a Maná, e aí depois eu emendo na pergunta que eu vou fazer sobre os produtos e tudo mais. Então, a Maná é uma empresa situada no interior da Bahia, na cidade de Itagi, onde nós temos essa parceria, né, essa sociedade com esse laboratório lá na Louisiana, onde nós fabricamos todos os produtos de cannabis lá e trazemos alguns para o Brasil. Né? Nós temos aí uma grande variedade de óleos, gummies, cremes na Maná, dos mais variados canabinoides. Né? Nós temos óleos de CBD, CBG, CBN, CBC, THC. É importante, vamos compartilhar aqui com quem, porque é um assunto que ainda requer uma série de detalhes, né? Então, a gente tem hoje o que se fala como tratamento é o CDB e o THC, ok? Fora isso, a gente tem outras... como que se diz, assim? Outros canabinoides. Outros canabinoides. Para outras questões, inclusive para uso, como você falou, né, de cremes. A gente sabe historicamente que isso era usado, inclusive por Colombo, né, quando veio para o Brasil, nos próprios navios. Então, assim, historicamente tem muita coisa para falar de cannabis. Mas em termos de tratamento, a gente tem os mais falados, que é o CDB e o THC. Entre outras coisas. Então, eu vou emendar a pergunta, já que você falou sobre isso, dentro do que você está... Porque vocês fazem importação. Dentro desta área, dentro desta atividade diária, você tem como... ou você tem contato, às vezes não tem, mas a pergunta vai nesse sentido. Quais são as patologias que mais têm prescrição de cannabis? Você tem essa ideia? Olha só, são dado, diversas... Né? Não essa ideia, esse dado. Esse dado, assim, agora, aqui tem mais, assim, não, porque são para variados usos, né? Isso depende, por exemplo, a gente tem uma médica parceira que é médica integrativa, então ela atende muito caso de insônia, de depressão. Então, ela usa bastante para isso. A gente já tem outra médica que é parceira neurologista. Então, ela atende muitos casos mais ligados a doenças nervosas, né, do cérebro, autismo, Parkinson, entre escleroses, entendeu? Então, assim, eu acho, assim... Eu não tenho esse dado assim para te falar, mas se eu fosse chutar assim, o que sai mais hoje da cannabis no Brasil é em relação a Parkinson, né, autismo, fibromialgia, que são protocolos que o médico já sabe que já se usa a cannabis, né? Por exemplo, a fibromialgia, que é um diagnóstico super difícil do médico, né? Dá para uma pessoa, já sabe que não tem outro remédio que funcione tão bem quanto a cannabis, né? Principalmente no caso da fibromialgia, o THC, que é um canabinoide que trabalha ali, ajuda bastante na recuperação da dor crônica, né? Então, assim, crianças, pessoas com Parkinson, hoje a pessoa que tem Parkinson e ela não está tomando cannabis, não está usando medicamento de cannabis, ela está deixando de ter qualidade de vida. Então, são assim doenças que até a própria justiça, né, para a gente que é advogado, a gente sabe que já tem alguns casos assim de doenças que, se você falar para a justiça, olha, o paciente tem fibromialgia, Parkinson, TEA, entendeu? Transtorno do espectro autista, e não tem condições de arcar com a compra do medicamento. Então, o Estado, você requerer do Estado
que ou importe ou autorize ela a fazer um cultivo, entendeu? Com essas doenças, já fica mais fácil, porque a própria ciência já reconhece É, que ajuda muito. eu acho que nem tem como, né, apesar da pergunta ter sido com base somente naquilo que você faz no privado, né, na empresa, esse dado ele fica um pouco complicado porque a gente está caminhando e de forma lenta, né, nesse assunto, nessa sobre cannabis. Então existem situações onde profissionais ainda não estão habilitados ou pelo menos não querem ingressar nesse mercado como prescritor. Então a gente tem essa questão a ser ainda desmistificada, acho que tem muito disso. Então pode ser que nós tenhamos aqui uma patologia que, autismo, por exemplo, tem sido crescente, né? Isso é um dado bem antigo que ia ser, o diagnóstico ia ser a um dado momento aumentado, nossa, em muitos porcentos, assim, isso lá atrás, antes da pandemia, eu já tinha visto isso. Então, a gente não consegue ter esse dado porque não temos prescritor, né, se a gente for colocar entre patologia e a prescrição desse tratamento. E a segunda coisa é que exige aí ainda uma necessidade de você esgotar as alternativas anteriores, né, de tratamento para chegar no tratamento prescrito com canabidiol. Existe ainda essa questão, né? E isso não só para tratamento de cannabis, eu faço a liberação de tratamento médico para outras também patologias, não só para tratamento com cannabis, e existe ainda essa questão, principalmente quando a gente está falando de plano de saúde e onde o custo daquele tratamento é um custo elevado, né? Então, eles exigem aí, tem um requisito de exigência de esgotar todas as alternativas anteriores. Então fica bem complicado porque existem no meio desse caminho algumas questões que devem ser levadas em consideração, que são essas que eu falei. E agora, o que eu gostaria de explorar um pouquinho, né? Nós temos, dentro do pedido de tratamento de cannabis, nós temos aí algumas possibilidades, que é o cultivo, né? Que você já mensurou, por associação individual, e a importação. Tem as farmácias também, que ainda costuma ser um preço caríssimo, e eu acho que nem chega a ter a qualidade desses produtos importados e a quantidade de produto para vários outros tratamentos. Na importação, que é o que você hoje atua, né? Como que funciona o processo de importação? Então, nós tivemos aqui, vou clarificar. O médico prescritor prescreveu lá o tratamento com cannabis e fez lá o seu registro e pediu a solicitação. Como que funciona a importação via Maná? E você tem uma média de tempo, de prazo, porque vocês fazem a distribuição nível Brasil, né? Muda de região para região, de estado para estado? Sim, boa pergunta. Antes, eu gostaria só de abrir um parênteses para falar que uma opinião pessoal, né, minha, e fica aí um recado para a Anvisa também, né, poder repensar. Eu, como advogado e como cidadão, eu acho um absurdo o Brasil tratar a cannabis do jeito que trata, no sentido de obrigar o cidadão a ter uma receita médica e uma autorização da Anvisa, que é simples, tudo bem, mas obrigá-lo a ter uma receita médica para poder comprar um medicamento de cannabis. Isso, para mim, é um dos maiores absurdos, tendo em vista que a gente compra cerveja, cigarro, açúcar, café, chocolate, analgésicos, tudo sem uma receita médica. Então, por que a cannabis tem que ter essa receita médica? Por que esse controle? A quem interessa tanto esse controle, já que por que não tratamos como um medicamento homeopático, né? Isso encarece tanto o lado da importação, né, quanto outra coisa que eles proíbem, que é os medicamentos importados estarem nas vitrines brasileiras, nas prateleiras brasileiras. Eu não posso ter, eu tenho lá centenas de produtos, né? Então todo mundo que trabalha com cannabis, que tem uma empresa lá fora, parceira, importação, geralmente tem que ter um depósito
nos Estados Unidos ou no país de origem. Então, isso encarece o produto. Então, voltando à sua pergunta, muda sim E isso, de isso região. reflete em quem precisa do tratamento. Pessoas que têm um certo desafio. E essa é a nossa discussão o tempo inteiro, né? Pessoas que não têm acesso a isso ficam sem um tratamento que às vezes é qualidade de vida. Eu vi vários relatos, né, de paciente autista, de paciente com Alzheimer, o quanto mudou a vida do familiar e daquele paciente com o uso de cannabis. E aí você restringe Sim. aquele acesso. Quando a gente tem um Estado dizendo que o direito à saúde é de todos, né? E para trazer um exemplo, ontem me ligou uma paciente amiga desesperada porque a avó dela, ou foi a mãe, não sei quem, quebrou o último frasco do óleo dela. E ela precisa tomar todos os dias porque ela tem uma fibromialgia absurda, eu sofre de dores absurdas e ela não pode ficar um dia sem. E ela me ligou desesperada: Gustavo, por favor, preciso de um óleo, meu quebrou, eu vou fazer a importação, mas essa importação leva um tempo. Quer dizer, eu não pude ajudá-la porque eu não tenho na minha prateleira um óleo para poder falar assim: não, tome aqui, ó. Faça essa venda, entendeu? Mesmo com uma receita médica, eles proíbem, eu tenho que fazer uma importação de um por um. Então, Não, e como é ela que não funciona? consegue nem estocar, porque existe a limitação da compra, né? Então, eu quero comprar uma quantidade, como é por receita, eu quero comprar uma quantidade para deixar estocado, para até evitar esse tipo de... Não consegue, ela tem que seguir aquela regrinha Não, e... às vezes ela até consegue, se ela tiver na receita, por exemplo, 12 frascos, como é o caso quando quando a gente judicializa. E quando judicializa já vem a compra por inteiro, às vezes, Sim. né, de um ano. Então você compra às vezes 12, 24, 36 frascos. Aí o médico prescreve, mas não é todo mundo que tem condições de comprar 12 frascos de óleo para poder deixar estocado o ano todo em casa. Geralmente é uma questão de judicialização, onde o Sim. Estado está pagando esses 12 frascos, porque não é barato você comprar 12 frascos de óleo de uma vez. Sim. Então nem todo mundo pode fazer isso. Então como é que funciona hoje, né, o regramento? O médico ele tem a autonomia de prescrever o que ele quiser para o paciente dele. Então toda empresa, o que é outro absurdo, porque eles exigem que o médico prescreva a marca. O médico ele não pode prescrever. O médico ele não pode prescrever, olha, você vai tomar aqui 10 miligramas, 20 miligramas de CBD ou de CBG ou de THC por dia. Não, o médico ele é obrigado a prescrever uma marca. Então, ou seja, as empresas ela tem que ter médicos parceiros, né, que prescrevam a marca dela. Porque o médico, se a empresa não procurar o médico e se for fazer uma parceria, ele não vai prescrever a marca, porque é uma questão obrigatória, o que é outro absurdo no Brasil. Então, diante disso, o médico fez a prescrição para o paciente, né? Esse médico, quando a gente já é parceiro, ele tem um consultor fidelizado. Por quê? Porque ele prescreve para o paciente e aí o médico já manda o contato do paciente, já dá o contato do consultor para o paciente e do paciente para o consultor, para eles se falarem, e o consultor faz essa venda para o paciente. Às vezes o médico receita 10, 12 frascos, o paciente só quer comprar um, dois, quer comprar os 12. Então, o consultor faz essa venda, né, para o paciente, e aí, assim que essa venda é feita, a gente tem que juntar, são 5 documentos que ele exige, que é o documento pessoal, né, documento comprovante de residência, a autorização da Anvisa, que você vai no gov.br, e lá você pede uma autorização para importar produtos de cannabis. É bem simples, mas Eu tenho tem que um fazer. manual com passo a passo, depois posso disponibilizar aqui no canal. Isso, aí você tem esse manual e a receita médica, né? Então, assim, de posse desses documentos, a gente faz a importação, a gente manda todos esses documentos para o nosso depósito que fica na Flórida, né? E aí de lá a gente dá a ordem no sistema
eles fazem o pacote com a caixa com os produtos e enviam para o Brasil. Quando a gente dá a ordem no sistema, os produtos ficam 24 horas alojados, caso precise mudar, acrescentar alguma coisa, né? Aí eles ficam 24 horas, depois de 24 horas, eles vêm no primeiro voo para o Brasil. Chegando no Brasil, eles vão direto para a Anvisa, para a inspeção da Anvisa. Essa inspeção da Anvisa, há um mês, 2 meses atrás, estava sendo rapidíssima. A gente estava tendo assim 3, 5 dias a Anvisa estava liberando. Agora, de 30, 60 dias para cá, nós estamos tendo um tempo de espera para liberar na Anvisa de 15 dias, às vezes até 20. Então, se me perguntar por quê, será que aumentou muito a demanda? Será que diminuíram a quantidade de funcionários? A gente não sabe, só sabemos que está demorando muito. Então, assim que a Anvisa libera, e para a Anvisa liberar, é preciso que este medicamento importado esteja registrado na Anvisa, né? Então, todos os nossos produtos, eles são registrados na Anvisa, tem que ter o registro desse produto importado lá, né? Quando você vai pedir a autorização, é bom lembrar também que na autorização lá você tem que colocar a receita, pedir a autorização para aquele produto. Então, quando você for lá, você vai ver lá, se for pedir a autorização para o nosso produto, você vai ver o produto lá, Blue Basic Henna, e aí você clica, pede autorização, e aí já está registrado também. E aí depois que sai a Anvisa faz essa inspeção, que aí demora, às vezes está demorando 20 dias, o que é um absurdo, mas estava demorando 3, 5 dias antes, que é um tempo de espera ok. Aí vai direto para a transportadora. E aí a transportadora entrega diretamente na casa do paciente. E aí varia conforme diferentes regiões do Brasil. Se você for mandar para São Paulo, capital, a Anvisa libera, provavelmente no outro dia está na casa do paciente. Se você for mandar para aqui o interior da Bahia, aí já leva 3, 4 dias, porque precisa sair de São Paulo, vir para a Bahia, chega na Bahia em Salvador, provavelmente, né, ou em Ilhéus, dependendo de onde esteja, né, mas precisa chegar em um aeroporto, vai para a casa do paciente. Se você manda para o interior do Pará, onde fica muito mais distante de um aeroporto, uma cidade pequena, pode ser que demore um tempo maior. Ou seja, hoje, com esses prazos da Anvisa, né, que a gente ainda não sabe o que aconteceu, até 30 dias ele recebe do momento do pedido. Por aí. Sim, assim, a gente não teve espera ainda de 30 dias, assim, eu acho que é o máximo de tempo, né? Tá. Porque, assim, nós já entregamos pedidos com 7 dias, 8 dias. Nossa. Estava muito rápido antes, né? Assim, então a gente ainda estamos procurando saber o que está acontecendo na Anvisa, mas a realidade é que estão demorando, assim, segurando demais os produtos. Deixa eu fazer uma pergunta mais dentro do que você falou da parte política, né? Assim, dentro da sua opinião, que eu concordo em relação a todas essas. É que eu acho que como está começando no Brasil, o negócio costuma ter um certo rigor. Embora a gente esteja falando de uma planta, né? A gente tem aí todo o processo a gente sabe, inclusive numa outra entrevista aqui com o Sandro, a gente falou sobre a questão do uso, né, do consumo do álcool, que a gente sabe todo o histórico que acontece com o consumo excessivo, né? E aí tem toda essa temática em relação ao cannabis. A Maná, ela tem algum tipo de interferência ou participação nesse marco regulatório? Tem alguma participação ou procura participar, ou fica um pouco mais isolada nesse sentido, assim? Não, a gente não tem participação. A gente procura estar conversando, né, com as pessoas. Esse final de semana agora, por exemplo,
Eu estive com 2 deputados federais, e a gente conversa, né? A gente tenta sempre procurar entender o caminho do legislativo brasileiro, né? O caminho da Anvisa. Eu acho que é muito importante você estar buscando ali essa parceria entre, né, o governo federal e as empresas para a gente poder chegar em um denominador comum, porque eu tenho certeza que nenhum dono de empresa que faz esse trabalho como a Maná é, assim, 100% satisfeita com o governo brasileiro, no sentido de trabalhar, porque a gente sabe que o produto poderia sair muito mais barato para o consumidor final, como também para nós, empresários da área. A gente poderia também ter uma demanda muito maior se não fosse os entraves do governo. Sim. Eu pergunto isso também porque a gente sabe, enquanto advogado, que o papel do judiciário, inclusive em tratamentos, né, que é a minha área de atuação, acaba sendo, ele faz o papel muitas vezes do legislativo, porque como a gente não tem uma regulamentação, a gente só tem o judiciário para interferir num dado tratamento. Então, é importante, eu já falei isso em outras ocasiões, da população, dos pacientes serem ouvidos. Porque muitas vezes a gente sabe do uso do canabidiol, o uso da maconha mesmo, que a gente sabe que também não tem diferença entre, é só a parte etimológica, né? Maconha, cannabis, marihuana, tudo é a mesma coisa, né? Que cada um vem de um lugar diferente. E, claro, aquilo que vem historicamente de um lugar um pouco mais... A África, por exemplo, que acho que, salvo engano, é marihuana, utilizado terminologia da África, né? Acaba tendo uma conotação diferenciada, mas o que se trata tudo da mesma coisa. A gente sabe do uso hoje, inclusive recreativo, né, na população de um modo geral, e o que as pessoas falam, que fazem o uso, né, sem a prescrição, né, de maconha, é porque alivia o estresse, alivia a ansiedade, alivia uma série de coisas. Não estou aqui fomentando nem fazendo nenhum tipo de... levantando bandeira para fazer o consumo disso, não estou dizendo isso. Só estou dizendo que a experiência individual, ela deve ser ouvida, né? Quantas histórias a gente sabe de pais que cultivaram em desobediência civil para tratamento do seu filho? E o quanto isso teve de resultado. Então, nessa seara que eu estou falando. A gente tem o Poder Judiciário que está fazendo o papel do Legislativo e o quanto é importante esse olhar, né? Eu também não entendo, eu acho que é uma questão política. Eu só consigo enxergar uma questão política e o interesse político por trás de tudo isso, né? Dessas regulamentações, dessas resistências, porque não faz sentido a gente ter, empiricamente, um grande número de pessoas que têm resultados positivos com o uso da cannabis e as coisas ainda caminharem nessa morosidade, né? Não faz o menor sentido. Então... o que eu gostaria, assim, caminhando aí para a gente seguir para o final. E eu já quero agradecer a sua participação, Gustavo, aqui, porque é muito importante a gente entender cada etapa, né, desses tratamentos e o que acontece por trás dos bastidores, inclusive essas entraves que as empresas que querem fazer, porque eu tenho certeza que existe muito mais do que um empresário, né, um advogado, a qualificação de estar naquele momento nesses papéis, existe um propósito, eu tenho certeza disso, né? Como a gente falou anteriormente, como o universo coloca a gente nos lugares, o universo não faz isso com todo mundo e com qualquer pessoa, em qualquer circunstância. Sempre quando existe um propósito, as coisas caminham. É o que eu acredito e é como eu conduzo a minha advocacia, né? Eu estou advogada hoje nesse sentido, assim, com um propósito enraizado. Então, caminhando aqui, para a gente finalizar o nosso bate-papo, eu queria fazer uma perguntinha. Uma pergunta
que a gente deixa aí como uma reflexão. Para um paciente interessado em explorar a terapia com canabidioides, qual seria a mensagem mais importante que o Gustavo aí não é o empresário, não é o advogado, ele gostaria de transmitir sobre as expectativas e o compromisso necessário com o tratamento? Qual que é a sua visão individual? Qual mensagem você Olha, minha visão individual é o seguinte: todo mundo precisa dos canabinoides, né? Já é sabido, assim, com certeza você já ouviu falar que o corpo humano tem um sistema chamado sistema endocannabinoide, que é para receber esses canabinoides, né? Então, assim, por exemplo, lá em casa, para meu pai e para minha mãe, eu falo que é obrigação, né? A pessoa, principalmente o idoso, ele usar os canabinoides para o corpo ter um funcionamento melhor. Claro que para aquelas pessoas que têm uma patologia grave, um problema grave, a cannabis ela é obrigatória, ela é necessária, sabe? Mas para pessoas como eu, como você, como meus pais, por exemplo, né? Que são pessoas saudáveis, que não temos assim, nenhum problema, usar para o bem-estar, para a recuperação muscular, para dormir melhor, para um controle melhor do humor. Então, assim, eu acho essencial, né, que a pessoa faça o uso dos canabinoides de uma forma segura, de uma forma responsável, apesar de que preciso abrir um parêntese para dizer que não tem uma forma, vamos supor, perigosa de se usar os canabinoides, né, o CBD. Não existe nenhum efeito colateral negativo, né? Se a pessoa, por exemplo, uma criança pegar um frasco todo de óleo e beber, ela vai passar mal? Não, no máximo ela vai dormir. Então, assim, pelo contrário, né? Existem situações em que há o desmame de medicamentos de tarja preta, já tem esses dados, assim, né? Tem essas histórias para serem contadas. Com certeza, com certeza. Então, eu particularmente, eu acho, assim, essencial. Se eu pudesse, eu daria a todas as pessoas para que experimentem, né? Para que vejam como o dia a dia melhora, né? O bem-estar, o humor, a qualidade do sono. Eu falo isso para aquelas pessoas que não têm uma patologia grave, né? Porque as pessoas que realmente precisam, as mães que têm filhos autistas, que têm filhos que tiveram microcefalia por Zika vírus, sabe? Que tomam óleo, essas daí a gente ouve tanto relato de emocionar no dia a dia, né? Porque elas sabem que o único remédio que ajuda é a cannabis, né? Então, uma mãe que vê um filho convulsionando 10, 15, 20 vezes por dia, fica com o coração partido, arrasado. Essa mãe, ela tem uma qualidade de vida muito ruim por conta do filho, né? A preocupação, a tristeza de ver um filho convulsionando. Então, de repente, ela dá uma gotinha de um óleo e essa criança não tem mais convulsão, se tiver uma por dia. Então, essa mãe, ela levanta a mão para o céu e fala: isso daqui, eu não quero parar de dar isso daqui para o meu filho mais nunca, porque está ajudando a qualidade de vida, está dando, né, uma qualidade de vida muito melhor para aquela pessoa que precisa. Mas para a gente que não tem assim, uma patologia grave, eu acho também muito válido quem nunca tomou o óleo de cannabis, quem nunca experimentou. Eu acho muito válido conversar com o médico, conversar com até hoje médicos, dentistas, né, veterinários podem prescrever. Mas eu acho muito válido, sim, todo mundo experimentar. Muito bem. Só para finalizar aqui, eu preciso fazer, inclusive, passar por essa experiência. Eu nunca tomei, não tenho essa experiência, mas estou tentada aí, já até comecei a conversar com a minha avó, que ela tem 85 anos, cheia de dores, uma delas, né?
para ver se... Porque existe aí um preconceito, né, em relação ao uso de cannabis, mas eu quero inserir isso na vida dela, no cotidiano, porque eu sei, assim, dos relatos, eu não tenho experiência para falar, mas dos relatos daquilo que está próximo de mim e do que já aconteceu, né, de praticidade. E é legal porque ele regula, quando você fala de alguém que precisa e de alguém que não precisa, é porque ele equilibra o corpo. Como a gente tem o endocannabinoide, né? Ô, palavrinha, tem umas aí que é difícil de falar, que dá uns rolos umas enroladas na língua. A gente já tem no corpo, então o que ele faz é equilibrar, né? É juntar aqueles fiozinhos, mais ou menos assim. Então, a cannabis, ela entra para juntar esses fiozinhos de algo que nós já temos para equilibrar o organismo, para equilibrar o nosso corpo, porque o nosso corpo, ele nasceu para ser equilibrado. A gente se desequilibra por uma série de fatores, né? Pessoas saudáveis e pessoas não saudáveis por outros fatores, mas ele traz aí esse equilíbrio. Se fosse resumir alguma coisa, no meu entendimento é isso. Ele traz o reequilíbrio do corpo humano. Gustavo, muito obrigado. Muito obrigada por toda essa nossa conversa, nosso bate-papo, não só aqui, né, nos bastidores também. Gustavo é uma pessoa extremamente aberta para a comunicação, ele está sempre acessível. Tenho certeza que essa acessibilidade se estende a Maná, se estende aos médicos que têm interesse e precisam, né, de um parceiro aí para prescrever a medicação. Então, eu quero te agradecer e eu espero que tenhamos aí mais notícias, que tenhamos aí histórias para contar positivas dessas solicitações e que tenhamos aí novos bate-papos. Muito obrigada. Bruna, eu que agradeço, né, o convite de estar participando desse bate-papo. Foi super agradável, super produtivo. A Maná está de portas abertas. Sempre que você convidar, estaremos aqui. Gostaria de deixar aí também o nosso arroba, né? Sim. @manafarma, @manafarma oficial da nossa empresa. E eu deixo aqui para todos os ouvintes, tanto pacientes, como também médicos, dentistas, prescritores, né? Onde nós temos lá também uma sessão de parceria com os médicos, né? Para poder estar prescrevendo. Então, qualquer pessoa que estiver nos ouvindo e interessada em saber mais dos nossos produtos, pode entrar em contato conosco através aí do Instagram, @manafarma oficial, ou então nosso e-mail também, manafarma@manafarma.com.br. Vou deixar aqui depois na descrição. Que agora eu falhei a memória, mas no Instagram e no e-mail a gente atende a todos que entrarem em contato. Você me passa que eu coloco. E agradeço muito. Eu passo também. Viu? Obrigada. Muito obrigado. Boa semana e curta aí, né? Você está em Salvador? Eu estou em Salvador agora. Que provavelmente deve estar um solzinho. Maravilhoso. Tá um solzinho aqui. Tô vendo o mar aqui agora. Ai, que delícia. Tá bem solzinho, bem gostoso. Obrigada Tá novamente. Obrigado você. Eu quero agradecer o Gustavo Andrade por participar da nossa entrevista, do nosso bate-papo. E aqui embaixo eu vou deixar o arroba tanto da Maná quanto do e-mail, como ele mencionou, e também o WhatsApp. Obrigada por sua participação. Deixa aqui nos comentários algumas perguntas que você tiver. E aí, num próximo episódio, ou lá no Instagram, que também tem aqui embaixo nos comentários, a gente responde. Obrigada e até a próxima.